Você já parou para pensar em quantas histórias se perdem no tempo? Quantos segredos são guardados em velhas caixas de sapato, em cartas amareladas, ou nas memórias de alguém que o mundo parece ter esquecido? Cada um de nós carrega um universo de experiências, de alegrias e dores, de injustiças e triunfos silenciosos. Mas e se uma dessas histórias, há muito tempo enterrada, estivesse prestes a vir à tona, trazida por um mensageiro improvável? Em um canto esquecido do Brasil, onde o tempo parecia desacelerar seu passo apressado, existia Serra Dourada. Uma cidade pequena, aninhada entre colinas suaves e riachos cristalinos, onde a vida seguia um ritmo próprio, ditado pelas estações e pelos costumes antigos. Ali, as fofocas corriam mais rápido que a internet e os laços de comunidade eram tão fortes quanto as raízes das árvores centenárias da praça principal. Nesse cenário de aparente tranquilidade, uma figura se destacava pela sua constância, quase uma parte intrínseca da paisagem, o SR. Elias, aos 72 anos, Elias não era apenas o carteiro da cidade, ele era uma instituição. Seus cabelos brancos, finos e sempre bem penteados contrastavam com a pele marcada pelo sol e pelos anos de serviço. Seus óculos de armação fina, que teimavam em escorregar pelo nariz, eram um detalhe charmoso de sua rotina. As mãos, calejadas e com veias saltadas, contavam a história de décadas segurando correspondências debaixo de sol escaldante ou chuva fina. Sua postura, ligeiramente curvada pelo peso dos anos e da bolsa de couro gasta, não diminuía a dignidade de seus passos firmes. Elias conhecia cada rua, cada casa, cada rosto em Serra Dourada. Mais do que isso, ele conhecia as histórias por trás das portas. Sabia quem esperava uma carta de longe, quem recebia contas atrasadas, quem celebrava um aniversário com um cartão colorido. Ele era o elo silencioso, o confidente involuntário, o portador de notícias boas e nem tão boas. As crianças corriam para abraçá-lo, os adultos o cumprimentavam com um sorriso genuíno, e os idosos confiavam a ele seus desabafos mais íntimos. Sua solidão, embora presente, não era de tristeza, mas de uma aceitação serena. Elias nunca se casou, não teve filhos. Sua família era a comunidade e seu propósito a entrega. Cada carta, cada pacote era uma responsabilidade sagrada. Ele não entregava apenas papel, entregava esperanças, lembranças, pedaços de vida. E em Serra Dourada, todos amavam o SR. Elias, ele era o pilar de constância, o relógio humano que marcava o tempo com suas passagens diárias. Mas havia um dia como tantos outros, que se tornaria diferente. Um dia que quebraria a rotina tranquila de Elias e o lançaria em um mistério que jazia adormecido por décadas. Naquela manhã, no pequeno centro de distribuição dos Correios de Serra Dourada, enquanto organizava as correspondências para sua rota, uma peça destoou. Entre as pilhas de contas, revistas e cartas comuns, estava ele, um envelope de papel craft, robusto e espesso, de um tom amarelado pelo tempo. As bordas estavam ligeiramente desgastadas, e um selo antigo, de uma série postal que Elias não via há pelo menos 50 anos, estava cuidadosamente aposto, carimbado com uma data que o fez prender a respiração, asterisco asterisco 1973 asterisco asterisco. A caligrafia, elegante e floreada, era de uma época passada, quase um fantasma em papel. Elias sentiu um arrepio. Não era apenas a antiguidade do envelope, mas o peso incomum, a mancha escura e desbotada em um dos cantos, e o nome do remetente, Dr. Horácio Mendes, de uma cidade distante. Mas o que realmente o intrigou, o que fez seu coração experiente bater um pouco mais forte, foi o nome da destinatária. Asterisco asterisco Dona Aurora Silva asterisco asterisco. Dona Aurora, uma figura quase lendária em Serra Dourada. Uma senhora que vivia reclusa há décadas em uma casa antiga na Rua das Acácias, conhecida por sua história trágica e por nunca, jamais, receber correspondências. Em seus mais de 40 anos de serviço, Elias nunca havia entregue uma única carta para Dona Aurora. Como uma carta de quase meio século, endereçada a uma mulher que vivia isolada do mundo, aparecia agora em sua bolsa. O que ela continha? E por que só agora? A vida, muitas vezes, nos apresenta enigmas que desafiam nossa compreensão. Histórias que se escondem nas frestas do tempo, esperando o momento certo para serem reveladas. Você já se sentiu como se houvesse um segredo guardado, uma verdade oculta, esperando apenas o momento certo para vir à luz? Continue conosco, pois a jornada do SR. Elias está apenas começando, e o que ele está prestes a descobrir pode mudar para sempre a percepção de uma cidade inteira. Com um envelope misterioso cuidadosamente guardado em sua bolsa de couro, Elias iniciou sua rota. O sol já estava mais alto,
e os sons da cidade começavam a ganhar vida. Ele entregava as correspondências habituais, trocava algumas palavras com os moradores, mas sua mente estava longe. O peso do envelope em sua bolsa parecia maior do que o normal, carregado de uma curiosidade que ele raramente sentia. Ele pensava em Dona Aurora, uma mulher que, diziam as lendas da cidade, havia perdido tudo em um único dia fatídico, décadas atrás. Seu marido, um jovem promissor, e seu filho pequeno em um acidente que nunca foi totalmente esclarecido. Desde então, ela se fechou para o mundo, vivendo em sua casa antiga, com as janelas sempre fechadas, como se quisesse manter o tempo parado dentro de suas paredes. Elias, com sua sensibilidade aguçada, sempre sentiu uma profunda pena por ela, mas nunca ousou invadir sua privacidade. Agora, aquele envelope parecia uma chave, uma permissão para desvendar um passado que todos haviam tentado esquecer. A cada passo, a Rua das Acácias se aproximava. Era uma das ruas mais antigas de Serra Dourada, com árvores frondosas que formavam um túnel verde e casas que pareciam sussurrar histórias de outras épocas. A casa de Dona Aurora era a penúltima, um casarão de arquitetura colonial, com paredes descascadas e um jardim que, embora cuidado, tinha um ar selvagem e melancólico. As janelas estavam sempre fechadas, as cortinas pesadas impedindo qualquer vislumbre do interior. Elias parou em frente ao portão de ferro enferrujado. Um suspiro profundo escapou de seus lábios. Ele já havia entregado correspondências em todas as outras casas da rua, mas a de Dona Aurora era sempre um ponto de silêncio em sua rota. Hoje seria diferente. Ele sabia que esta entrega não seria como as outras. Não era apenas uma carta, era um pedaço de história, uma memória que se recusava a permanecer enterrada. Com a mão trêmula, Elias tateou a bolsa, retirando o envelope robusto. O papel áspero sob seus dedos parecia vibrar com a energia de seu conteúdo. Ele hesitou. A ética de seu trabalho era clara, entregar a correspondência ao destinatário, mas a intuição, forjada em décadas de observação da vida humana, dizia-lhe que esta não era uma entrega comum. O que ele faria se Dona Aurora se recusasse a aceitar? Ou pior, se o conteúdo daquele envelope reabrisse feridas que nunca cicatrizaram? Mas o dever falou mais alto. E a curiosidade. Uma curiosidade que não era fofoca, mas uma busca por verdade, por justiça, por entender o que havia de tão importante naquele pedaço de papel que atravessou o tempo para chegar às mãos de uma mulher esquecida. Elias respirou fundo, ajustou os óculos e empurrou o portão, que rangeu em protesto, quebrando o silêncio da manhã. O portão rangeu em protesto, um som agudo que ecoou no silêncio da manhã, quebrando a quietude que parecia envolver a casa de Dona Aurora como um manto. Elias caminhou pela pequena trilha de pedras, o coração batendo um pouco mais forte. Ele sabia que estava prestes a cruzar um limiar, a adentrar um espaço que o tempo e a dor haviam selado. Ao chegar à porta de madeira escura, gasta pelos anos e pela falta de uso, ele hesitou por um instante. Levantou a mão e bateu, 3 batidas leves, mas firmes. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Elias esperou. Minutos se arrastaram, parecendo uma eternidade. Ele pensou em ir embora, em deixar o envelope na caixa de correio se é que havia uma que funcionasse ali, mas algo o impedia. Aquele envelope não era uma conta, não era uma propaganda. Era algo importante, algo que exigia uma entrega pessoal. Quando estava prestes a bater novamente, um som fraco veio do interior. Um arrastar de chinelos, lento, hesitante. A porta se abriu apenas uma fresta, revelando um par de olhos azuis, profundos e turvos, que o observaram por trás da escuridão do interior. Era Dona Aurora. Uma mulher pequena, encurvada, com os cabelos brancos presos em um coque frouxo. Seu rosto, embora marcado por rugas profundas, ainda carregava vestígios de uma beleza antiga, mas era tristeza que parecia ter esculpido cada linha em sua pele. Ela vestia um vestido simples, desbotado, e seus olhos, antes de qualquer palavra, expressavam uma mistura de surpresa e um cansaço quase palpável. SR. Elias, sua voz era um sussurro rouco, como folhas secas arrastadas pelo vento. O que o traz à minha porta? Eu não recebo visitas. Elias, com sua habitual calma, mas com uma pontada de apreensão, estendeu o envelope. Dona Aurora, boa tarde. Eu sou o carteiro. Tenho uma entrega especial para a senhora. Um envelope que parece ser muito antigo. Ele observou a reação dela. Os olhos de Dona Aurora se arregalaram ligeiramente ao ver o papel craft amarelado, o selo de 1973. Uma sombra de reconhecimento, ou talvez de pavor, cruzou seu rosto. A mão de Dona Aurora, fina e enrugada, estendeu-se lentamente para pegar o envelope. Seus dedos roçaram o papel, e Elias jurou ver um tremor percorrer seu corpo. Ela segurou o envelope como se fosse um objeto frágil e perigoso ao mesmo tempo. Seus olhos fixaram-se na caligrafia antiga, depois na data do selo. Um suspiro profundo escapou de seus lábios, e ela recuou um passo, como se o envelope a tivesse queimado. Isso não pode ser, ela murmurou, a voz quase inaudível. É impossível. Essa carta ela deveria ter sido entregue há décadas. Ele lhe prometeu. Elias sentiu um nó na garganta. Prometeu. Dona Aurora? Quem prometeu?
E por que só agora? Ela não respondeu. Seus olhos se encheram de lágrimas que não caíram, apenas brilharam, refletindo uma dor antiga e ainda muito viva. Ela apertou o envelope contra o peito, como se quisesse protegê-lo de algo, ou talvez, protegê-lo de si mesma. Eu preciso ficar sozinha agora, SR. Elias, obrigada. Muito obrigada. E, sem mais uma palavra, ela fechou a porta lentamente, deixando Elias sozinho no silêncio da Rua das Acácias, com o ranger do portão ainda ecoando em seus ouvidos. Elias permaneceu ali por um longo momento, observando a porta fechada. A reação de Dona Aurora não era de simples surpresa, mas de um choque profundo, de uma dor que ele havia apenas vislumbrado. Ele prometeu, ela havia dito. Aquelas palavras ecoavam em sua mente. Quem era ele? O que havia sido prometido? E o que o conteúdo daquele envelope, guardado por quase meio século, significava para a vida reclusa de Dona Aurora? A curiosidade de Elias, que antes era uma chama, agora se tornara um incêndio. Ele sentia que havia entregado mais do que uma carta, havia entregado um pedaço do passado, uma verdade que estava prestes a explodir. A injustiça de décadas, mencionada no título, parecia estar contida naquele envelope, e a reação de Dona Aurora era prova de que o que estava por vir seria algo que abalaria os alicerces de Serra Dourada. Ele sabia que não poderia simplesmente voltar para casa e esquecer. A história de Dona Aurora e a verdade por trás daquele envelope agora também eram parte da sua. A noite caiu sobre Serra Dourada, mas para o SR. Elias, a tranquilidade habitual não veio. A imagem de Dona Aurora, com o envelope apertado contra o peito e os olhos marejados, assombrava seus pensamentos. Ele prometeu. As palavras dela ecoavam em sua mente, um lamento silencioso que carregava o peso de um passado não resolvido. Elias tentou se distrair com sua rotina noturna. Um chá quente, a leitura de um jornal antigo, mas era inútil. O mistério daquela entrega especial havia se enraizado em sua alma e ele sabia que não conseguiria paz até desvendar o que estava por trás daquele envelope de 1973. Ele não era um homem de fofocas, nem de intromissão. Sua ética profissional era inabalável, mas aquilo não era fofoca, era uma questão de justiça, de uma verdade que havia sido silenciada por tempo demais. A solidão de Dona Aurora, que ele sempre respeitou, agora parecia um grito mudo por ajuda, um eco de uma injustiça que o tempo não conseguiu apagar. Elias sentia que, de alguma forma, ele havia se tornado o guardião desse segredo. E o dever de um carteiro, ele sabia, e além de apenas entregar correspondências. Na manhã seguinte, Elias alterou sutilmente sua rota. Em vez de seguir direto para as ruas mais movimentadas, ele fez um desvio pela praça principal, um lugar que, para ele, era um arquivo vivo da cidade. Ali, sob a sombra das árvores centenárias, ele encontrava os moradores mais antigos, aqueles que, como ele, haviam testemunhado as transformações de Serra Dourada. Ele não faria perguntas diretas, não levantaria suspeitas. Sua busca seria discreta, quase imperceptível. Ele cumprimentou Dona Clarice, a florista, e seu Joaquim, o sapateiro aposentado, com sua habitual cordialidade. Enquanto tomava um café na padaria da esquina, ele ouvia as conversas, as lembranças que flutuavam no ar, as histórias sobre a Serra Dourada de antigamente, os personagens que a moldaram, os eventos que a marcaram. Ele esperava que, em meio a essas memórias, alguma peça do quebra-cabeça de Dona Aurora se revelasse. E foi então que uma conversa casual chamou sua atenção. Dona Clarice, com sua memória afiada, comentava sobre a antiga família Silva, uma das mais tradicionais e respeitadas de Serra Dourada. Ah, os Silva. Ela suspirou. Eles eram donos de quase todas as terras do vale antes de tudo acontecer. Uma família de muito prestígio, mas também de muitos segredos, diziam. Lembro-me bem do patriarca, o SR, Oswaldo Silva. Um homem de pulso firme, mas com um temperamento difícil. E sua filha, a linda Aurora. Antes da tragédia, claro. O coração de Elias deu um salto. Aurora, a mesma Dona Aurora. Ele disfarçou seu interesse apenas acenando com a cabeça, mas cada palavra de Dona Clarice era um fio que ele começava a tecer. Ele sabia que Dona Aurora era uma Silva, mas a menção de terras do vale e segredos adicionava uma nova camada à sua história. A família Silva, tão prominente, e agora Dona Aurora vivendo em reclusão. Havia uma desconexão ali, uma lacuna que precisava ser preenchida. Elias continuou a ouvir, e a conversa se voltou para a tragédia que havia marcado a vida de Dona Aurora. Foi um acidente terrível, comentou seu Joaquim, balançando a cabeça. O marido dela, o jovem Marcos, e o filho pequeno em um desabamento na antiga mina de ouro do Silva. Dizem que foi uma falha estrutural, mas nunca houve uma investigação a fundo. E o doutor? Horácio Mendes, o advogado da família na época, sumiu da cidade logo depois. Ninguém mais o viu. Doutor. Horácio Mendes, o nome do remetente do envelope. Elias sentiu um calafrio. Não era uma coincidência.
o advogado da família Silva, que desapareceu após a tragédia na mina, enviando um documento de 1973 para a dona Aurora, a única sobrevivente daquele ramo da família. As peças começavam a se encaixar, formando um quadro sombrio. A injustiça de décadas parecia estar intrinsecamente ligada à queda da família Silva e ao silêncio que se seguiu ao acidente na mina. O que o doutor Horácio Mendes sabia? E por que ele esperou tanto tempo para enviar aquela mensagem? Elias terminou seu café, mas o sabor amargo da descoberta permaneceu em sua boca. Ele havia encontrado sua primeira pista, e ela era mais perturbadora do que ele imaginava. A história de Dona Aurora não era apenas uma tragédia pessoal, era um emaranhado de segredos familiares, poder e uma possível injustiça que havia sido varrida para debaixo do tapete. O envelope não era apenas um pedaço de papel, era uma bomba relógio, prestes a explodir e a reescrever a história de Serra Dourada. Ele sabia que não poderia parar agora. A curiosidade se transformara em um senso de responsabilidade. Ele precisava entender o que havia acontecido na mina do Silva, o papel do doutor Horácio Mendes e, acima de tudo, o que aquele documento de 1973 revelaria a Dona Aurora. A verdade, ele sentia, estava prestes a ser desenterrada e ele, o carteiro solitário, seria o seu portador. Com a mente fervilhando de perguntas, Elias sabia que precisava de mais do que fofocas de praça. Ele precisava de fatos de registros. Seu próximo destino foi a pequena Biblioteca Municipal de Serra Dourada, um refúgio de conhecimento e memórias esquecidas. Ali, entre pilhas de jornais amarelados e livros empoeirados, ele esperava encontrar as peças que faltavam para montar o quebra-cabeça da família Silva. Ele pediu à bibliotecária, uma senhora tão antiga quanto os livros que guardara, por registros sobre as famílias fundadoras da cidade, especialmente os Silva. Passou horas folheando volumes encadernados, microfilmes empoeirados e edições antigas do jornal local. A cada página, a história da família Silva se desdobrava, sua riqueza, sua influência, a mina de ouro que era a base de sua fortuna. Mas o que mais chamou sua atenção foram os artigos sobre a tragédia de 1973. Notícias curtas, quase evasivas, que falavam de um acidente lamentável na mina, vitimando Marcos, o marido de Aurora, e seu filho pequeno. A cobertura era superficial, quase como se houvesse uma pressa em encerrar o assunto. Em um dos artigos, Elias encontrou um detalhe perturbador. Uma pequena nota, quase escondida no rodapé, mencionava que, dias antes do acidente, houve uma inspeção na mina solicitada por um dos engenheiros que teria levantado preocupações sobre a segurança. No entanto, o relatório final da inspeção, assinado pelo patriarca Oswaldo Silva e pelo doutor Horácio Mendes, o advogado da família, afirmava que tudo estava em ordem. A data do relatório? Exatamente uma semana antes da tragédia. A mente de Elias fez a conexão. O doutor Horácio Mendes, o remetente do envelope, estava diretamente envolvido na declaração de segurança da mina, e o acidente aconteceu logo depois. Aquilo não podia ser uma mera coincidência. Havia algo mais, algo sombrio, por trás daquela fatalidade. A injustiça, ele sentia, estava começando a tomar forma e ela tinha o cheiro de encobrimento e negligência. Com as informações da biblioteca em mãos, Elias sabia que precisava de uma testemunha viva, alguém que tivesse vivido aqueles tempos e que pudesse preencher as lacunas dos documentos. Ele pensou em seu Manuel, o morador mais antigo de Serra Dourada, um homem de quase 90 anos, que vivia em uma casa modesta no fim da Rua das Palmeiras. Seu Manuel era conhecido por sua memória prodigiosa e por ter trabalhado em diversas propriedades da cidade, incluindo, por um tempo, nas terras do Silva. Elias encontrou seu Manuel sentado em sua cadeira de balanço na varanda, observando o movimento lento da rua. Boa tarde, seu Manuel, Elias cumprimentou, com sua voz calma e respeitosa. Espero não estar incomodando. Eu estava pensando sobre os velhos tempos de Serra Dourada e me lembrei que o senhor trabalhou para a família Silva, não foi? Seu Manuel, que até então conversara com a placidez de um ancião, empalideceu. Seus olhos, antes serenos, arregalaram-se de pavor. Ele olhou para os lados, como se procurasse por algo ou alguém. O Silva, ele sussurrou, a voz trêmula. Ah, meu filho, aquilo foi uma tragédia. Uma grande tragédia. Mas não foi bem como contaram, sabe? Havia algo mais. O SR, Oswaldo e o doutor. Horácio. Eles. Seu Manuel se inclinou para frente, seus olhos fixos nos de Elias, como se estivesse prestes a descarregar um segredo guardado por décadas. Mas, antes que pudesse continuar, a porta da casa se abriu abruptamente. Uma mulher de meia idade, com uma expressão severa, e um homem corpulento surgiram na varanda. Eram os filhos de seu Manuel. Pai,
O que o senhor está fazendo? A mulher disse com uma voz áspera, enquanto o homem se aproximava de seu Manuel com um olhar de advertência. Já falamos para o senhor não ficar falando bobagens com estranhos. O senhor precisa descansar. Seu Manuel encolheu-se na cadeira, o desespero em seus olhos. Ele tentou dizer algo, mas o homem o segurou pelo braço, quase o arrastando para dentro da casa. Com licença, SR. Carteiro, disse o homem, com um tom que não admitia réplicas. Meu pai está confuso. Não há nada para ser dito. A porta se fechou com um baque seco, deixando Elias novamente sozinho, com a sensação de que havia chegado perto demais de uma verdade perigosa. Elias sentiu um frio na espinha. A reação de seu Manuel, o pavor em seus olhos, a interrupção abrupta dos filhos, tudo confirmava suas suspeitas. Havia um encobrimento, uma conspiração para manter a verdade sobre a tragédia da mina do Silva em segredo. E a família de seu Manuel, por algum motivo, estava envolvida em manter esse silêncio. Ele agora tinha certeza. O envelope de Dona Aurora não continha apenas uma carta, mas uma asterisco asterisco confissão asterisco asterisco. Uma confissão que revelaria a verdadeira natureza da tragédia de 1973. Uma tragédia asterisco asterisco causada asterisco asterisco, não acidental. O doutor Horácio Mendes, USR. Oswaldo Silva, a mina, a família de seu Manuel. Todos os fios se conectavam a uma teia de mentiras e injustiças que havia sufocado Serra Dourada por décadas. A verdade estava ali, esperando para ser desvendada. E Elias, o carteiro solitário, sentia que o destino o havia escolhido para ser o portador dessa revelação. Ele precisava voltar à casa de Dona Aurora. O conteúdo daquele envelope era a chave para libertar não apenas a ela, mas talvez a própria alma da cidade. Com a certeza de que o envelope continha uma verdade explosiva, Elias sentiu um peso ainda maior em seus ombros. A Rua das Acácias parecia mais silenciosa, as árvores mais sombrias. Ele se aproximou da casa de Dona Aurora com uma determinação renovada, mas também com uma pontada de apreensão. O que ele diria? Como convenceria aquela mulher reclusa a confrontar um passado que ela havia tentado enterrar por décadas? Ao chegar ao portão, ele não hesitou, empurrou-o e o ranger familiar ecoou. Desta vez, ele não bateu na porta. Em vez disso, esperou. A intuição lhe dizia que Dona Aurora, de alguma forma, sabia que ele voltaria. E, de fato, após alguns minutos de silêncio tenso, a porta se abriu lentamente, revelando Dona Aurora. Seus olhos estavam inchados, seu rosto pálido, mas havia uma nova luz neles, uma mistura de medo e uma estranha resignação. Ela segurava o envelope robusto, ainda lacrado, como se fosse uma relíquia sagrada e amaldiçoada ao mesmo tempo. SR. Elias, ela sussurrou, a voz embargada. Eu sabia que o senhor voltaria. Eu não consegui abri-lo. Eu tenho medo do que ele pode revelar. Elias olhou para ela com compaixão. Dona Aurora, eu entendo seu medo. Mas o que está dentro deste envelope pode ser a chave para sua paz. E para a verdade que Serra Dourada precisa conhecer. Eu descobri algumas coisas na biblioteca e com seu Manuel. Há um encobrimento, Dona Aurora. Uma injustiça. Os olhos de Dona Aurora se arregalaram. Seu Manuel. Ele sabe. Uma lágrima solitária escorreu por sua face. Ela apertou o envelope com mais força, depois, com um suspiro profundo, tomou uma decisão. Eu preciso saber. Eu vivi tempo demais com essa sombra, mas eu não consigo fazer isso sozinha. SR. Elias, o senhor poderia ficar comigo enquanto eu leio? Elias assentiu, a mão pousada gentilmente no ombro dela. Estou aqui, Dona Aurora, para o que precisar. Ela o convidou a entrar, e pela primeira vez em décadas, o carteiro solitário cruzou o limiar da casa da mulher reclusa. Dentro da sala escura e empoeirada, onde o tempo parecia ter parado, Dona Aurora sentou-se em uma poltrona antiga, com Elias ao seu lado. Com as mãos trêmulas, ela finalmente rompeu o selo de cera escura. O som do papel antigo sendo rasgado ecoou no silêncio, um som que parecia libertar décadas de segredos. De dentro do envelope, ela retirou não apenas uma carta, mas várias folhas amareladas, escritas com a mesma caligrafia elegante e trêmula do remetente, o doutor Horácio Mendes. Ela começou a ler, seus lábios movendo-se em silêncio, seus olhos percorrendo as linhas que desvendavam um passado cruel. A cada parágrafo, seu rosto se contorcia em uma mistura de choque, dor e uma raiva crescente. As lágrimas, antes contidas, agora escorriam livremente, molhando o papel antigo. Elias observava, o coração apertado, sentindo a gravidade de cada palavra que ela absorvia. A confissão do doutor Horácio Mendes era um relato frio e detalhado de uma traição e de um crime hediondo. Ele revelava que o acidente na mina de ouro do Silva, em 1973, não foi uma fatalidade, foi um ato deliberado. O SR, Oswaldo Silva, pai de Aurora, em conluio com o doutor Horácio, havia sabotado a mina. O motivo, o jovem Marcos,
marido de Aurora, havia descoberto irregularidades financeiras e um esquema de desvio de lucros da mina e ameaçava denunciar o sogro. Para silenciá-lo e evitar o escândalo que destruiria o Império Silva, Osvaldo e Horácio planejaram o acidente. O filho pequeno de Aurora e Marcos, que estava visitando o pai na mina naquele dia, foi uma vítima inesperada e trágica do plano cruel. A inspeção de segurança que Elias havia lido nos jornais foi forjada. O relatório, assinado por ambos, era uma mentira para encobrir o crime. Doutor. Horácio, atormentado pela culpa ao longo das décadas e talvez à beira da morte, finalmente decidiu confessar, enviando o documento como uma última tentativa de redenção. Ao terminar a leitura, Dona Aurora soltou um grito abafado, um lamento que parecia vir do fundo de sua alma. Ela desabou em prantos, as folhas da confissão escorregando de suas mãos trêmulas. Meu pai, meu próprio pai. Ela soluçava. Ele matou meu marido, meu filho, por dinheiro. Eu, doutor. Horácio, ele sabia. Todos esses anos, eu vivi com essa mentira. Elias, com o coração pesado, pegou as folhas do chão. Seus olhos percorreram a caligrafia antiga, absorvendo cada palavra da confissão. O choque era imenso. A crueldade da verdade era avassaladora. A injustiça não era apenas um acidente encoberto, era um assassinato premeditado, uma traição familiar que havia destruído uma vida inteira. Ele olhou para Dona Aurora, que tremia incontrolavelmente, sua vida desfeita pela verdade. Com uma voz suave, mas firme, Elias disse: Dona Aurora, esta é uma verdade terrível. Uma verdade que pode destruir a memória de seu pai, a reputação de sua família e a paz desta cidade. Se isso vier à tona, haverá um caos. Uma dor ainda maior. Ele fez uma pausa, olhando para as folhas em suas mãos. Eu sugiro que a senhora queime esta carta. Queime esta confissão. Deixe que a verdade permaneça enterrada, para não fazer mais mal a ninguém. Nem a senhora, nem a memória dos que se foram, nem a esta cidade que já sofreu tanto. A sugestão de Elias pairou no ar, pesada como uma sentença. Queimar a confissão. Destruir a prova de uma injustiça brutal, de um crime que havia roubado a felicidade de Dona Aurora e marcado a história de Serra Dourada. Era uma decisão que desafiava a própria noção de justiça, mas que, talvez, fosse a única forma de proteger o que restava de paz. Dona Aurora levantou os olhos, marejados, para Elias. O dilema era cruel. A verdade ou a paz? A vingança ou o esquecimento? O que ela faria? E o que Elias, o carteiro que havia desenterrado essa verdade, faria se ela decidisse expor tudo? Em um mundo onde a verdade nem sempre liberta, e a justiça pode custar a paz, qual seria a sua escolha? Queimar a prova de uma injustiça terrível para proteger a todos, ou expor a verdade, não importa as consequências? A decisão de Dona Aurora e do SR. Elias está prestes a ser tomada, e o desfecho dessa história pode ser mais surpreendente do que você imagina. Asterisco, asterisco, não saia daí, pois o que está por vir vai te fazer questionar tudo o que você pensa sobre certo e errado. Ponto asterisco, asterisco. O silêncio na sala era pesado, preenchido apenas pelos soluços abafados de Dona Aurora e pelo dilema que pairava no ar. Queimar a confissão. Destruir a prova de uma injustiça brutal, de um crime que havia roubado sua felicidade e marcado a história de Serra Dourada. Era uma decisão que desafiava a própria noção de justiça, mas que, talvez, fosse a única forma de proteger o que restava de paz. Dona Aurora levantou os olhos, marejados, para Elias. A dor era palpável, mas, em meio às lágrimas, uma nova força parecia surgir. Ela olhou para as folhas amareladas, para as palavras que haviam desfeito sua vida e depois para o SR. Elias, que a observava com compaixão. A verdade, ela sabia, era um fardo pesado demais para ser carregado por todos. A cidade, com suas aparências e suas frágeis memórias, talvez não suportasse o impacto de uma revelação tão cruel. Com um aceno lento e doloroso, Dona Aurora tomou a decisão. Queime, SR. Elias, ela disse a voz fraca, mas firme. Quem? Não quero que mais ninguém sofra por causa dessa verdade. Meu pai ele já está morto. O doutor. Horácio ele se arrependeu, à sua maneira, mas a dor que isso causaria seria insuportável para todos. Para mim, já é o suficiente. Elias, com um nó na garganta, entregou as folhas a ela. Dona Aurora, com as mãos trêmulas, mas com uma determinação sombria, caminhou até a lareira antiga da sala. Com um fósforo, ela acendeu as bordas do papel amarelado. As chamas lamberam a caligrafia antiga, consumindo as palavras de traição e assassinato. A confissão, a prova de uma injustiça de décadas, transformou-se em cinzas, levando consigo o segredo que havia atormentado uma vida inteira. O fogo, que purifica e destrói, engoliu a verdade, deixando apenas o cheiro de fumaça e a memória de uma dor indizível. A verdade havia sido revelada, mas a justiça, à sua maneira, foi negada. Dona Aurora escolheu a paz da cidade em detrimento de sua própria redenção. No entanto, a decisão de queimar a confissão não apagou a dor em seu coração. Pelo contrário, a verdade, agora conhecida, mas silenciada, tornou-se um fardo ainda mais pesado.
Ela sabia quem eram os verdadeiros culpados, e essa consciência era uma ferida que nunca cicatrizaria. A partir daquele dia, Dona Aurora não viveu mais em reclusão por ignorância, mas por uma dor consciente e insuportável. Ela continuou em sua casa, mas seus olhos, antes apenas tristes, agora carregavam uma melancolia profunda, um conhecimento que a isolava ainda mais. Ela via as famílias dos envolvidos, os descendentes daqueles que se beneficiaram do crime, vivendo suas vidas em Serra Dourada, alheios à verdade que ela guardava. E cada vez que os via, a imagem de seu marido e filho, vítimas de uma crueldade inominável, voltava para assombrá-la. A dor de Dona Aurora era silenciosa, mas implacável. Ela não podia mais suportar o peso da verdade oculta, a injustiça que corroía sua alma. Poucos meses após a entrega do envelope USR, Elias, em sua rota diária, notou que as cortinas da casa de Dona Aurora estavam ainda mais fechadas e um silêncio diferente pairava no ar. Ao bater a porta, não houve resposta. Dona Aurora Silva, a mulher que viveu décadas em reclusão e que, por um ato de sacrifício, escolheu proteger a paz de sua cidade, veio a falecer em sua casa, sozinha. Seu coração, já tão castigado pela perda e pela mentira, não suportou o peso da verdade que ela havia escolhido silenciar. Ela se foi, levando consigo o segredo da confissão e deixando para trás apenas a memória de uma vida marcada pela tragédia e por uma injustiça que o tempo não conseguiu apagar. O SR. Elias continuou seu trabalho, o carteiro solitário de Serra Dourada, mas a experiência com Dona Aurora o havia mudado para sempre. Ele carregava consigo o peso de uma verdade que poucos conheciam, a complexidade de uma escolha que desafiava a própria noção de justiça. Ele aprendeu que nem todas as verdades precisam ser reveladas para trazer paz e que, às vezes, o maior ato de coragem é o silêncio, o sacrifício pessoal em nome de um bem maior. A história de Dona Aurora Silva se tornou um sussurro na memória de Elias, um lembrete de que, por trás de cada porta, em cada cidade, existem dramas e injustiças que o tempo tenta apagar, mas que a alma humana jamais esquece. E que, em um mundo onde a luz e a escuridão se entrelaçam, a verdade nem sempre é o caminho mais fácil, mas é sempre o mais pesado. Essa foi a história de O Carteiro Solitário, uma entrega especial. O conteúdo da encomenda revelou uma injustiça de décadas. Uma história que nos faz refletir sobre o peso dos segredos, as escolhas difíceis e as consequências duradouras das ações humanas. Asterisco, asterisco, e você? O que faria no lugar de Dona Aurora? Queimaria a confissão ou revelaria a verdade? Não importa o custo. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa. Se essa história tocou você e te fez refletir, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal Entre a Luz e a Escuridão para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas que te farão questionar tudo o que você pensa sobre o mundo. Até a próxima história, onde a luz e a escuridão se encontram novamente asterisco asterisco.